Fala, meus jovens, muito boa tarde. Vamos para mais um diário de trading. Bom, aqui quem fala é Kelvin, o Trader. Então, se você já não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, deixe aquele comentário para ajudar. O canal está começando agora, né? Aqui você vai encontrar muito compartilhamento de dificuldades e experiências na prática, tá? Operando na conta real mesmo. E até aquela moral, comenta, né? Se você tá, assim como eu, tentando sobreviver nesse mercado, vencer no mercado, ter consistência, tá? Então, todos os dias eu posto vídeo de estudo pré-marketing. Então, antes das 9 eu faço as marcações, faço as análises, posto aqui as regiões que eu gostaria de interagir com o mercado. E agora, na parte da tarde, né, eu costumo mostrar como foi meu dia e como me comportei. Tamo junto? Bora lá. Vou trazer aqui para o gráfico já na tela aqui para vocês. Então, eu costumo marcar lá no diário de trade a planilhinha que vocês já conhecem, né? Então tá aqui a planilhinha, tá? Hoje foi um dia de gain, graças a Deus, né? Eu havia comentado no pré-marketing que eu queria interagir nessas regiões e que eu evitaria alguns horários, né? E aí, fiz um total de 5 operações, né? Todas bem contextualizadas e tomei um nozinho aqui, mas no final do dia, o dia foi positivo, tá? Então, análises estão marcadas já, tudo aqui que eu estudei, né? É importantíssimo essa prática de você preencher um diário de trade, seja planilha, seja caderno, mas você revisitar os principais acontecimentos e principais acertos, principais falhas ao longo do pregão. Tamo junto? Indo para o gráfico aqui, né? O que você pode observar? Na parte da manhã, né, o DI, ele começou a cair. O Ibov não tinha aberto ainda, quando ele abriu ele fez aquele impulso de alta, né? E aí quando abriu os papéis do Avista, tanto a Petro quanto a Vale, fizeram uma bela de uma correção aqui. Então, quanto a Petro e a Vale e os índices financeiros, eles estavam puxando para baixo, obviamente eu estava só surfando uma venda que eu vou mostrar para vocês. O dólar ficou meio que caixotado, lateralizado, mas deu para fazer umas operações boas também, tá bom? E aí depois, né, depois da janela operacional, eu acabei saindo mesmo para não ficar com a ganância, querendo bater a meta, querendo superar a meta, entregar tudo. Mas é importante que a análise foi feita e os pontos foram marcados e respeitados, né, na grande maioria. Vou trazer um gráfico maior aqui para vocês observarem, né? Então, um gráfico de 5 minutos, né, como que estava. Eu tinha marcado, né, no estudo pré-marketing, tanto no vídeo de hoje de manhã quanto no vídeo de ontem, que o índice estava trabalhando numa região, né, de enfraquecimento. Como ele subiu muito forte na sexta e ele começou a fazer esse movimento aqui de topos e fundos ascendentes, mas sem volume, né, o volume bem fraco, e com esse triângulo aqui, o que eu aguardava? Essa order block ser retestada, né? Se ele fosse retestada, tanto que eu deixei aqui sem viés, né, de compra ou de venda, mas sim de reteste, e o mercado ele poderia ou ele subir um pouquinho para travar nesses níveis aqui que eu tinha marcado e até buscar aquela demanda maior no 128.900, ou se ele quisesse cair daqui mesmo, ele poderia cair uma vez que ele já tinha consolidado bastante aqui, né, na sexta-feira. E foi isso que eu guardei, né? Eu tinha traçado essa FIBO aqui, buscando alguns níveis, mas no final essa FIBO nem me ajudou tanto para operar, porque eu já tinha feito um pré-marketing, eu já sabia que, né, o overnight ele tinha sido bem positivo, bem agressivo, só que tinha notícias, né, que tinham saído às 8h30. Eu falei que essas notícias vieram negativas e poderiam precificar o índice para baixo, para depois ele fazer a correção em linha com o cenário externo, né? Então o índice hoje praticamente ele só foi vendedor, né? Então quais operações eu peguei? Primeiro, né, quando o mercado abriu com gap de baixa, precificando a notícia, né, principalmente do déficit, né, que eu comentei com vocês, eu aguardei para uma rejeição aqui e comprar, né? Então, nos 5 minutos ele tinha esse movimento de exaustão e eu procurei uma região de compra, né, pelo 2 minutos, foi meu gatilho. Então, observe que ele não tinha chegado no meu order block compradora, mas aqui ele já estava próximo do nível de 38 dessa fibra que eu tinha traçado, então procurei por compras. Eu entrei com 2 contratinhos aqui, antecipado, né, porque tinha bastante lotes, né, no livro de ofertas. Quando o mercado ganhou e quebrou essa estrutura e ganhou a VWAP do dia, importante, essa VWAP do dia dos primeiros minutos não é confiável, tá bom? Ainda mais quando é abertura muito volátil. Então eu entrei comprado, quando ele ganhou a VWAP do dia e deixou esse candle de força com volume maior, eu entrei e aumentei posições. Então eu aumentei posição aqui e aqui, né, para surfar o movimento até o topo novamente. E se ele quisesse subir daqui
eu iria levar até o semanal e o gap, né, que tinha aberto, mas ele não foi. O que eu fiz a condução? Ao entrar nessa operação, eu não soltei nenhuma parcial, eu esperei ele ganhar essas regiões. Quando ele ganhou essas regiões, eu soltei uma parcial lá na order block, porque seria um movimento onde ele poderia travar, né? O mercado veio, soltei uma parcialzinha aqui, né, que era os 50% desse gap. E aí eu deixei para levar até o topo novamente. Quando ele levou, ele chegou forte lá, logo ele já rejeitou. Então eu não soltei a parcial ou não encerrei a operação, eu acreditava um pouquinho mais. Como eu já tinha protegido a operação, né, já estava no gain, eu levei um pouco essa operação. Quando ele perdeu o triângulo novamente, aí eu acabei soltando mais uma. E obviamente, né, se ele perdesse com força aqui na região do order block, eu encerraria a operação por ali mesmo, porque esse movimento de subida ele já tinha se enfraquecido. Foi o que aconteceu. Quando o mercado me tirou no stop gain, isso ali por volta das 9h22, né? Então aqui eu peguei a primeira comprinha do dia, foi às 9h01. Então é importante fazer o pré-market por conta disso, né? Tem um perfil mais agressivo que é o meu, mas eu comprei já com nesse gatilho dessa região, praticamente com um risquinho aqui de 80 pontos, né? Nem chegou a ter uma exposição negativa tão alta. Enfim, depois, né? Obviamente eu comprei aqui. Se eu for igualar, ele desenvolveu 300 pontos, mas eu não peguei 300 pontos, eu peguei aqui no total de 200 pontinhos. Mais ou menos 200 pontinhos, né? Ponderado dá uns 160, 170 pontos. Enfim, ao ele deixar essa exaustão, tinha essa order block que eu já tinha demarcado e tinha esse topo do triângulo que ele já tinha testado várias vezes, né? Então eu procurei por movimentos vendedores a favor da tendência de abertura, que abriu com gap de baixa, e que o movimento de alta foi só para capturar essa liquidez e descer novamente. Dito e feito, o mercado foi, aumentei, entrei aqui com vendido, né? Reparem, lá no pré-market eu tinha falado que queria vender o índice em 128.600 ou 128.500, né? Que seriam essas regiões aqui, do 128.500 aqui, ou no 128.600, 800 aqui. Só que eu deixei traçado essa regiãozinha aqui, que seria uma região importante. Só deixei traçado, não coloquei na planilha. Para não ficar enviesado, se o mercado não abre em direção ao que eu coloquei na planilha, mas eu tenho outras regiões de travas importantes que eu deixei desenhado, que eu tinha estudado, eu vou acrescentar lotes nessas regiões e não ficar procurando em estar certo a todo momento. Então, se o mercado não foi para lá para me vender, cara, não vou ficar certo, eu vou entrar aqui nessa exaustão. Deixou dois candles aqui, dois dojis, né? Que são candles de indefinição. Aí eu supus, né? Entendi que ele não continuaria o movimento de alta, uma vez que tinha a média de 200 dos 60 minutos calçando e travando essa região. Bom, peguei a vendinha aqui no 128,100, né? 128, 100 e... Cadê a vendinha aqui, ó? Vendinha 128,165, às 9h29. O mercado foi, desenvolveu até a VWAP, voltou, deixou mais uma exaustãozinha, desenvolveu até o nível de fibra de 50, voltou na order block, retestou, deixou bastante pavio e eu não saí da operação. Eu mantive meu stop gain aqui, meu stop loss posicionado, né? Aqui, acima das máximas, na verdade eu deixei aqui, acima das máximas. Meu stop loss ele ficou aqui, ó, de 150 pontinhos, né? Nessa regiãozinha aqui, acima desse candle. Voltou, não tirou. E aí quando ele rompeu, minto aqui, ó. Às 10h05, eu aumentei lote, ó. 10h05 da manhã, quando ele rompeu a VWAP e travou na 50, eu aumentei posição aqui. Só que eu aumentei a posição rapidamente, o mercado já voltou. Só que ele voltou deixando pavio. Então, por mais que eu tenha aumentado a mão aqui, eu estava acreditando que ele tinha espaço para corrigir, que era aquela região de compra da order block, que eu deixei marcado. Então o mercado foi, deixou essa exaustão e eu acreditei no movimento vendedor. Depois que abri os papéis à vista, Petro e Vale ajudaram a puxar esse impulso. Chegou no order block, o que ele fez? Ele negou. Quando ele negou, aqui eu já comecei a realizar. Eu realizei quando ele ameaçou voltar acima da média, do 9 do diário, e quando ele já ameaçou, com esse volume aqui forte, a perder o nível de 23%. Então eu realizei aqui. Como eu já tinha batido a meta, e o alarme de meta, eu trabalho com três metas, né, pessoal?
R$ 500, R$ 750 e R$ 1.000. Quando eu atingi o nível da primeira meta, eu estava no meio do movimento, nessa região de fundo anterior, mais ou menos. Eu acreditei que, como o volume veio forte, eu falei, vou segurar a mão. Não realizei aqui. Por isso que tem meu segundo alarme de meta. Quando ele rompeu forte, ativou o segundo alarme. Falou, opa, cuidado com a ganância, né? Que é o segundo alarme de meta. Está numa região boa, bati a segunda meta do dia e tenho que olhar meu comportamento. Então foi aí que eu decidi realizar as posições e ficar um pouquinho abaixo da segunda meta. Mas tudo bem. Depois o movimento na order block seria de compra, né? Se eu tivesse posicionado, eu ia procurar por uma compra aqui, né, nesse rompimento para pegar deu 130 pontos e depois estopou a galera. Por isso que é importante, pessoal. Por mais que eu marque essas regiões de compra e venda, aos poucos eu estou me policiando para não ficar enviesado. Porque se eu entro nessa compra aqui, eu entrego a meta. Porque eu vou entrar comprado, tentando levar, e no final eu vou ser estopado. Então hoje o comportamento de encerrar o dia foi muito bom. Porém, depois eu fiquei com um sentimento de frustração porque eu não continuei o movimento. E tudo bem, o mercado fez o pullbackzinho e derreteu mais 600 pontos. E onde ele foi parar, pessoal? Na próxima order block, lá onde eu tinha marcado também, né? Lá no pré-market eu tinha marcado esse pontinho de compra com vocês. Ah, Kelvin, sério, sério. Se eu for olhar a planilha de compras, eu tenho compras aqui no 127.850 ou 127.200. Onde ele travou? 127.200 e 127.850. Por isso que é importante. Quando ele chegou aqui, eu comecei a realizar, porque era um ponto de compra para mim. Mas o mercado forte, ele vai capturar, vai consolidar um pouquinho a liquidez, depois ele vai continuar seu fluxo. E tinha espaço. Como ele estava muito afastado e o dia de sexta foi muito direcional, tinha espaço para ele corrigir mais. E aí, ele corrigiu e agora, né, às 16 horas aí, ele já vem fazendo o seu movimento de lateralização, né? A VWAP já está bem calçado, né? Então, tem essa lateralização. Outra coisa que ajuda, pessoal, em dias muito direcionais como esse de sexta, é onde está a VWAP. A VWAP estava aqui, ó. Então, se a VWAP está muito afastada na casa dos 127.300 e o mercado não voltou para a VWAP, há uma probabilidade grande do próximo dia ele vir corrigir e testar a VWAP como uma região de suporte ou resistência, né? A depender do momento. Mas enfim, esse foi meu diário de hoje, tá? As operaçõezinhas. Eu fiz 5 operações no total, sendo 3 delas no índice, que foram essas, e 2 no dólar. No dólar, pessoal, vou mostrar para vocês também. O dólar ele abriu com um movimento forte de queda. Então, eu havia já feito os mapeamentos, né, das regiões que eu gostaria de interagir e eu aguardei ele chegar na 400 dos 5 minutos. Minha order block seria aqui embaixo, mas eu imaginava que como tinha a 400 para travar, eu procuraria por uma compra aqui. Entrei antecipado nessa comprinha e tomei o stop rapidinho, de 2,5 pontos. Depois entrei novamente numa exaustão, né, numa confirmação do gatilho efetivo, né, por 2 minutos deixou um gatilho bonitinho aqui, ó, com dojizinho e um rompimento, aí eu entrei, tá? Então aqui, ó, entrei aqui, fui estopado, né? Porque ele rejeitou, eu entrei, fui estopado rapidinho, saí. Deixei o stop abaixo desse candle aqui de bem curtinho. Então foi estopado, depois ele desenvolveu, quando ele deixou esse doji e entrou esse candle um pouco mais de força, com volume de força, comprei novamente. Meu alvo seria o order block, né? Seria mais de 20 pontos de alvo. E eu deixei a parcial com 10 pontos nesse nível de Fibo. O mercado foi, desenvolveu, pegou minha parcial e depois voltou e me tirou no stop gain. Se eu tivesse deixado o stop gain no 0 a 0, ou seja, deixado onde meu ponto de entrada, eu não teria saído. Mas como eu queria proteger a operação, acabei encurtando um pouco ele e reduzi meu gain. Obviamente, né? Estava com receio porque era a primeira operação do dia. Depois o mercado desenvolveu, né? Ficou congestionado nessa regiãozinha aqui e rompeu a order block compradora, retestou, ó, importante esse sinal aqui, ó, retestou e agora vem trabalhando um movimento de baixa se aproximando dessa região de suporte interessante, tá bom? Então, doleta foi só 2 operações, uma stop curto e uma outra de forma correta. Tamo junto? Vamos lá para o relatório de performance para encerrar, para mostrar para vocês aqui como que se deu o fechamento. E aí a gente já encerra o vídeo de hoje, tá? Conta real, como vocês já sabem, né? Operação de hoje
aqui R$ 680, né? Então foram 5 operações com um stop ali no dólar. E teve uma operação que foi equivocada, que vocês já vão ver aqui, que foi no índice, tá? Então, se eu desconsiderar essa operação, foram quatro apenas, tá? Que foi essa operaçãozinha aqui, ó, de 7,5 pontos no índice. Eu posicionei e deixei a ordem automática e acabou saindo com 7,5 pontos. Então eu errei feio nessa daqui. Eu entrei, saí, né, com R$ 6, né, e não era meu operacional. Eu posicionei errado essa ordem. Eu deveria ter deixado. E era bem no ponto que eu queria ter vendido, naquela order block, na venda. Então, assim, seria lindo se eu não tivesse cancelado, mas eu cancelei e aí, infelizmente, eu acabei não pegando mais de 500 pontos aí, né? Fica uma lição de casa aí para eu me aperfeiçoar, né? Porque aqui essa venda foi no 128 e 180, né? Foi bem próximo daquela order block. Aqui, ó. 128 e 180, ó. Então foi bem próximo aqui, ó, naquele topinho. Então, mas eu, enfim, me confundi e encerrei aí sem querer, tá? Por isso que é importante a gente tomar cuidado, né? Não querer operar dois ativos. Como eu estou operando dólar e índice, acaba fazendo essa confusão. Bom, hoje, então, no total, foram esses resultados, né? A operaçãozinha do índice desenvolveu bem, né? 160 pontos no ponderado, né? Porque acabei fazendo, adicionando posições, né? Mas deu uma exposição positiva de 288 pontos, né? Isso foi muito bom. E essa última que eu mostrei para vocês também, com a exposição positiva de 300 pontos, né? Saí aí com 240 no ponderado. Então foram as melhores operações do dia. No dólar, o stopinho de 2,5 pontos e logo na sequência peguei o gain, que cobriu o stop, né? Então o dólar aqui, ó, perdi 50, ganhei 80, né? Desenvolveu até 8,5, né? Mas eu saí no stop gain curtinho ali para garantir, né? E não deixar voltar muito. E observe, né, no dólar, ó, como foi preciso, né, o movimento. O movimento que mais desenvolveu teve uma exposição negativa de 1,5 ponto só. Então, às vezes a gente fica receoso de entrar numa região com um gatilho e não se dá conta de que a gente está, né, fazendo uma decisão correta. Aí a gente espera o mercado desenvolver, fazer aquele pullback e tal, entrar, e às vezes entra tarde. E aí corrige e você fica de fora. Então é importante quando a gente tem um estudo, uma análise técnica aqui em base, cara, só vai. Se tiver com confluência, só vai e vai aos poucos perdendo esse medo. Cuidado com o viés de super confiança, né? Mas às vezes dá muito bom, né? Como foi hoje, deu muito bom aí com um stop curtinho de 1,5 ponto praticamente. Então foi isso, né? E a parte mais importante, né, pessoal? Fator lucro-retorno. Como eu tomei aquele stop no dólar, foi de R$ 50, mas no total, minha média de operações vencedoras foi mais de 130, né? Ou seja, uma relação risco-retorno aí de quase 3,6, né? Então é uma relação de risco-retorno muito boa, tá? E olhando um gráfico completo, né? Aqui a gente teve um stop aí no dólar, depois a gente começou a fazer esses pullbackzinhos aqui com o índice, depois quando o índice tomou um rumo aí com a abertura do à vista, bateu R$ 160, né? Que foi quando bateu o meu alerta de meta, segunda meta do dia, e aí eu comecei a proteger mais para não ficar ganancioso, né? Mas é importante a gente colocar metas e alarmes, tá? Para quem não sabe, né, deixa no comentário aí que eu ensino como colocar metas e alarmes para você não ficar muito ganancioso e começar a ter uma reflexão. E hoje, né, dia 29, a gente tem poucos dias para encerrar, né? Teria amanhã, né? Amanhã e são 2 dias, né? Para operar. E o mensal, o relatório mensal, né, teve uma boa curva no início do mês. Depois eu tive alguns recuos aqui. Tive o dia de fúria, né, quando eu voltei do desafio lá de operar com R$ 100. Tive o dia de fúria. E agora eu estou começando aos poucos a fazer dinheiro novamente para voltar a patamares que eu estava lá no começo do mês, né? Eu operei pouquíssimo, né? Então foram um total de 8 pregões, né, até aqui. Aqui, ó. 8 pregões, né, hoje. São meu oitavo dia operando no mês de julho. E mesmo com poucas operações, né, a gente já acumula um resultado de mais de R$ 1.700, né? Então é gratificante entender que fazendo a coisa certa, por mais que eu tenha tomado alguns stops bobos, né, e caído em dia de fúria, a coisa certa, que foi o que eu fiz no início do mês, ela funciona. Então amanhã estou confiante de manter essa disciplina, manter essa rotina para surfar
novamente esse gráfico aqui verdinho e fechar o mês de julho positivaço. De novo, né? Final do mês eu estou entrando com a mão bem leve, estou entrando com dois contratinhos e se o mercado vai ao meu favor eu adiciono. Não quero entrar grande porque senão corro o risco de ser estopado e cair num dia de fúria como cair. Fechado? Então é isso. Relatório de performance de hoje, diário de trade de hoje. Amanhã tamo junto novamente. Me acompanhe no canal que eu vou postar antes das 9 horas meus estudos e análises para o pré-market e como eu utilizarei isso para embasar e suportar as minhas decisões. Valeu, pessoal. Abraço.